falando em povo cruzeirense, você vai ver agora, numa entrevista ontem ao canal Band Esportes, o diretor de futebol do Cruzeiro, Paulo Pelaipe, falou sobre reforços e a gente vai... Bom, não sei se tem alguma novidade, porque eu não vi esse trecho aí. Vou ver junto com vocês agora, porque eu gosto mesmo é da surpresinha. Veja aí. Realmente não está fácil a procura, porque nós não iremos contratar por contratar. Nós não iremos fazer contratações, porque tem que fazer contratações. Hoje, o Cruzeiro tem 5 jogadores na seleção sub-20 do futebol brasileiro, temos 4 jogadores na seleção sub-17, então, contratar por contratar nós não iremos fazer. Nós vamos também olhar para as categorias de base, vamos olhar para os meninos que estão sendo formados aqui na Toquinha, lá com o trabalho lá do Adilson Batista, que é o nosso diretor de base. Então, nós temos aí muito cuidado para gerir o dinheiro do Cruzeiro, muito cuidado para não trazer jogador. Para trazer um jogador mais ou menos, nós vamos olhar para a nossa base, vamos prestigiar os nossos garotos. Nós vamos trazer e queremos trazer jogadores que venham, que sejam incontestáveis, que venham para disputar a titularidade. Por isso que nós estamos tendo muito cuidado, uma avaliação muito grande, né? E o treinador, né, é muito zeloso, né, nas suas indicações, principalmente pensando no Cruzeiro e nos investimentos que o Cruzeiro vai fazer. Bom, então, não apontou para nenhum lado, mas deixou claro que esse critério, esse cuidado é para trazer jogador para chegar e fardar. Se for para compor elenco, você tem aqui na base, para compor elenco o Cruzeiro tem, não nas características que procura, mas para compor elenco tem aí, e não é isso que quer, Valor, que deixou claro mais uma vez, né? E assim, ele não falou a respeito da dificuldade que o Cruzeiro segue encontrando, e a gente já falou aqui, né, de algumas situações que acabaram não vingando e onde a coisa já estava bem encaminhada pelos lados do Cruzeiro de trazerem reforços, e é isso, o Cruzeiro vai seguir nessa procura até o dia 2 de setembro, quando se fecha a janela de transferências, independente até de que qualidade que tenha hoje a categoria de base do Cruzeiro. A gente viu recentemente, ontem, né, 4 jogadores convocados para a seleção sub-20, o Cruzeiro pedindo a dispensa, inclusive, do Cauã Prates, né, que seriam 5 jogadores, mas a gente está falando de jogadores não que estão prometendo ser, jogadores que já rodaram alguns quilômetros, seja fora do país, principalmente fora do país, e que possam ainda ter um potencial de serem desenvolvidos e uma revenda no futuro. Muito bem. Thiago, já que o assunto com o Paulo Pelaipe, ele acabou passando pela questão das contratações, eu falei ontem aqui, falei lá na rádio, que eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro que me disse, eu perguntei sobre o Matheus Gonçalves, perguntei sobre o Carrizo e tal, e essa pessoa disse, olha, o mercado é dinâmico e tal, mais ou menos algo nesse sentido. E aí? E esse dinamismo apontou para algum lado hoje? Cara, não. O Cruzeiro segue nessa de procurar um reforço, segue nessa de tentar a contratação de 2 pontas e, sinceramente, HG, o torcedor tem que ter um pouco mais de calma. Com certeza esse nome vai chegar. Sabe? O Cruzeiro só tem sido criterioso para evitar qualquer tipo de equívoco em relação às contratações. É um time que é criterioso. Eu acho que essa é a palavra. Quando o Cruzeiro adota essa cautela, quando o Cruzeiro adota esse critério, esse excesso de zelo, como disse o Paulo Pelaipe, é porque precisa, nesse momento, não errar. O Cruzeiro precisa contratar 2 jogadores que sejam titulares. E, cara, eu entendo o torcedor, e de verdade, eu entendo realmente o desespero, a ansiedade, a vontade de chegar um cara aqui logo. Mas, bicho, nessa hora, se o Cruzeiro coloca os pés pelas mãos e faz uma bobagem, contrata um cara que não tenha potencial para ser titular, lá na frente, essa gestão vai ser cobrada. Então tem que ter um pouco de cautela, velho. Falta um mês para o fim da janela. Dos nomes que a gente já falou de alguns nomes aqui que o Cruzeiro tentou, que o Cruzeiro buscou no mercado. E eu, olhando os nomes, todos esses nomes seriam para ser titulares da equipe do Cruzeiro. Chegariam para agregar e agregar bem os nomes que foram citados. E esses nomes só vazaram depois que chegaram vindo da imprensa de fora. Eles não saíram daqui. Ou seja, o Cruzeiro tem sido muito zeloso, tem sido muito na surdina. O Cruzeiro tem trabalhado calado
para tentar chegar até esses reforços. Então, eu compreendo totalmente, apesar do torcedor cruzeirense, quando escuta o Pelaipe falando da forma, falou que assim, gente, vai protelar, não vai contratar, tá atrasado. E eu tenho certeza que tem vários torcedores, e assim, no próprio chat nosso vai estar falando, o Cruzeiro tem que ser mais rápido, tem que ser mais rápido. Mas o Cruzeiro tem que ser assertivo, o Cruzeiro não pode errar. Os nomes que foram citados, todos os nomes que trouxemos aqui, que o Cruzeiro tentou, e por pouco, teve jogador que já estava até acertado salário e deu para trás. Então, esses jogadores chegariam para acrescentar e para serem titulares. Ou seja, o Cruzeiro está trabalhando de uma forma muito correta. Então, o torcedor cruzeirense, eu concordo com o Thiago plenamente, precisa de ter paciência e entender que nas próximas, ou na próxima semana, ou nas próximas semanas, o Cruzeiro vai anunciar um nome para chegar e vestir a camisa para ser titular. E é normal do mercado isso acontecer. O time do Cruzeiro é muito encaixado, gente. Hoje, o time do Cruzeiro joga o melhor futebol do Brasil. O time do Cruzeiro disputa cabeça com Palmeiras e também Flamengo para ser campeão brasileiro. E é isso, está virando turno agora. O Cruzeiro pode alcançar 40 pontos no primeiro turno, vencendo o Santos. Não é isso? Você está com 37. Então, gente, é uma campanha muito boa. Precisa de reforços? Precisa, mas tem que ser assertivo. Mas é normal também essa ansiedade do torcedor. Porque o torcedor ele tem essa coisa de querer para ontem. Uma ansiedade por chegada, necessidade, porque está vendo o Atlético contratar. Não é só o Atlético, é porque ele está vendo os outros times também. Não, mas já tinha necessidade. O Cruzeirense entendia isso. Não, e eu acho que também esses jogos que o Cruzeiro ficou aí, deu uma derrapada, ali criou uma coisa ali que o torcedor ficou meio assim, sabe? Mas se você for olhar o momento do Cruzeiro, é um momento até tranquilo para poder trabalhar no mercado. Sim. Porque, o time tá ganhando, é muito mais fácil que você estiver naquela preocupação de trazer um jogador para poder já resolver. O jogador que chegar agora, ele pode ter um tempo para se adaptar, porque o time tá no nível, tá brigando lá em cima. Não é uma coisa que você tem que chegar, já colocar o uniforme e, vai estrear amanhã porque nós precisamos de você chegar. Não, o time do Cruzeiro tá certinho. O que é um planejamento é para se manter lá em cima. O Léo Jardim hoje, se não chegar ninguém, você tem dúvida que contra o Santos ele vai fazer um grande jogo e pode até sapecar o Santos aqui? Se o Santos jogar como está jogando. Ninguém tem dúvida. A questão é num longo prazo e também porque tem esse prazo de um mês para a janela. Então eu acho que o torcedor ele tem esse papel dele de ansiedade, mas o Cruzeiro está tranquilo e eu acho que vai trabalhar e vai chegar os reforços. Que bonito você falar isso. Que lucidez, velho. É isso. Na moral, que lucidez, que coisa espetacular. Um jogo, como eu perguntei sobre o Matheus Gonçalves e o Carrizo, para essa pessoa do Cruzeiro ontem, um bom jogo hoje do Matheus Gonçalves pode reacender a chama? Não, é o pior, né? Cara, pra mim, se ele joga bem. Pra mim, essa história acabou. Mas vocês acham que ele vai jogar hoje? Vocês falaram que não ia ter oportunidade. Pra mim, ele jogar hoje. Pra mim, eu tenho um palpite, que ele não inicia o jogo hoje. Não, pra e nem mim, entra, você acha? Vai o Plata. Não entrar e não sei, mas acho que vai. O Felipe Luiz vai com o Plata, o Pedro. No comando de ataque e o Samuel Lino. É só um palpite. Tá? E eu acho que essa história é só não tem informação, para mim não acontece mais nada. Até independente se o BAP voltasse atrás aí pela parte do Cruzeiro. Você acha que o ambiente ficou ruim, Valor? Para essa negociação? Você acha que é isso? É isso. Não vejo assim não, viu, Valor? Também não. Eu não duvido uma questão... Eu não duvido, eu não duvido de cartolas. Cartolas eu nunca duvido de cartolas. Gente, mas é só uma sensação minha, assim, entendeu? Acho que se amanhã o BAP chega aqui e fala, eu topo as condições acertadas e... Hoje, deve estar almoçando hoje, Thiago. É que hoje as coisas no Cruzeiro são feitas de uma maneira, não estou dizendo que seja o impossível, não me levam a crer. Se a gente ainda tivesse sob a batuta do Alexandre Matos, CEO de futebol, ele foi e voltou, no caso do Dudu. Mas não acho que seja o caso, até pela maneira que o Cruzeiro conduz hoje o departamento de futebol. Então, ele mesmo, Matos, desistiu do Valentim Gomes naquele momento. Como é que é? Quando o Cruzeiro esteve próximo do Valentim Gomes e houve o vai e volta do Vélez, ele desistiu do Valentim Gomes. Mas acho que são circunstâncias diferentes, O Valentim, quem fez com o Cruzeiro foi o Vélez, Sim, mas agora quem fez com o Cruzeiro foi o Flamengo. Isso. É uma circunstância parecida Na com a figura Valentim. do BAP, especificamente. Exato. Eu sinceramente, não acho que veria. eu não vejo que essa história vai pra frente. Mas e o lado do torcedor? O torcedor do Cruzeiro, ele vê com bons olhos? Você acha que é um bom reforço? Você acha pelo termômetro de rede social? Cara, Se retomasse. Eu não acho que ele chega hoje e senta, por exemplo, o Christian, desculpa. Eu acho que ele seria um jogador... O Matheus Gonçalves, pra mim, é um jogador talentoso
a ser desenvolvido. Então não seria o perfil que o Pelaipe acabou de falar, um jogador para chegar e ser titular. Eu não acho que ele chega e resolva. Não, assim, mas o Pelaipe não falou isso. Ele falou que ele busca um jogador para brigar pela titularidade. Brigar pela titularidade, Vamos não lá. chegar e ser titular. O Cruzeiro procura dois Incontestável, pontas. O incontestável. Cruzeiro procura dois Mas ele é pontas. incontestável, gente. O Cruzeiro, eu não acho que o Matheus Gonçalves hoje no elenco do Cruzeiro, Christian, vai para o banco de reservas. Eu não acho. Talvez o Jardim pense outra coisa. Ele não faz a do Eu não Wanderson, estou falando. Ele se destaca a melhor. Ele jogou O melhor contra o trecho do Atlético pela Matheus, direita. o melhor trecho do Matheus Gonçalves, onde ele joga melhor, bem melhor, é pelo lado direito. Seria na posição do Christian hoje. Cara, desculpa. Eu Thiago Valu, não escalo ele no lugar do Christian hoje nesse time do Cruzeiro. testaria na vaga do Wanderson. Não, aí você tá mexendo no time, né? E na característica do atleta. Agora, Você já tá vamos fazendo o imaginar, atleta render. tudo foi Não, tratado tudo bem. entre o Pedro Lourenço e o BAP, tudo foi tratado por telefone, né, e tal. Agora os caras vão se encontrar, de repente, pessoalmente. Pode ser né? então Aquele almocinho agora. hoje, Não, agora. Aquele almocinho. Aonde? Lá no Itália Grill. no Itália Grill, ou lá no Fone de Barro, ou lá no Sobar. Eu creio em lá no 0% Sobar. dessa Opção não possibilidade. falta, não Mas falta. é uma crença. Mas quantos jogos que Ou no ele cozinha de Brasil? fogo. Ou no cozinha de Cozinha de fogo lá no lá no shopping do Del Rey. Boa Uma isso aí, crença hein? minha Boa somente. isso aí. Posso dar um recado aqui? Pode. Né? Depois Posso dar um deixa eu recado? mandar um abraço? Depois? Daqui a Depois. pouco, viu? Você pode ficar tranquilinho que eu vou deixar você falar.